Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje tá todo mundo animado porque nós vamos fazer um pudim banho-maria, uma versão mais saudável, sem leite condensado, e eu vou dar duas opções para vocês de cobertura. É um pudim incrível, fica exatamente igual ao outro pudim, a versão original. Então bora conferir essa receita. A gente está chegando agora na época das festas, né, dezembro, e esse pudim vai cair muito bem, tenho certeza que você vai fazer e ninguém vai notar que é uma versão mais saudável. Então vamos conferir essa receita. Pessoal, para essa receita a gente vai precisar de 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar, 6 colheres de sopa de leite em pó. Eu tenho aqui 3 colheres de açúcar de coco e meia xícara de leite. Então vamos ao modo de preparo do nosso pudim. Esse pudim ele tem 3 etapas. A primeira vai ser fazer o caramelo e botar na forma. A segunda vai ser o creme do pudim, né? Vai ser o pudim, né? E aí a terceira é assar ele, daí a gente finaliza a receita. Então eu vou pegar uma panela aqui pra gente fazer o caramelo. Vamos lá. Lembra que eu falei que eu tinha 2 açúcares e eu ia falar? Então, o açúcar de coco, as 3 colheres de açúcar de coco é para fazer o caramelo. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo um pudim que eu fiz do açúcar demerara e um pudim que eu fiz, que vai ser esse aqui, com a calda do açúcar de coco. A diferença do demerara para o açúcar de coco, gente, é só porque... do açúcar de coco pro demerara é porque o açúcar demerara você vai pegar 3 colheres de açúcar demerara, vai colocar na panela em fogo baixo e não coloca água. E aí ele vai derretendo, ele vai escurecendo um pouquinho. Quando você achar que tá legal, né, porque isso é muito do olhômetro, ele estará pronto, você coloca na forminha. O açúcar de coco ele precisa de 1 colher de sopa de água. Então, 3 colheres de açúcar de coco, 1 colher de sopa de água, você traz pro fogão, fogo baixo, vai mexendo. Eu vou mostrar o ponto para vocês. E aí você, depois que ele atingir o ponto, você põe na forminha do pudim, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Então, você pode fazer. Eu gosto de fazer a calda com o açúcar de coco, porque ele tem um índice glicêmico baixo, ele se torna um açúcar mais saudável. Então, até diabéticos, né, podem consumir. Mas é a preferência de vocês. O coco não fica forte, tá? Não fica o gosto do coco intenso. Por isso que também dá para você fazer com açúcar de coco tranquilamente. Porque a receita você pode alterar alguns ingredientes, só que dependendo do que você altera, ela tem um gosto mais residual daquele item. Exemplo, fazer o pudim com açúcar mascavo, vai ter uma intensidade no gostinho do açúcar mascavo. Você fazer com a demerara, vai ficar um pouco mais com o gostinho do leite em pó. Então, se você quer um pudim bem próximo do real, o melhor, o mais legal é você usar o demerara. Mas se você tem restrição ao uso de açúcar, daí você vai no que você pode consumir. Por quê? Porque você já está acostumado, né, a consumir aquele açúcar. Então você está acostumado com aquele gostinho que a gente chama de gostinho residual, que é aquele finzinho do açúcar que você sente que é um diferente do outro, né? Cada um tem o seu gostinho. Mas dá para fazer com xilitol também, fica... todos muito parecidos, só ficam com essa questãozinha do gosto residual. Ó, aqui tá quase pronto a calda, gente, tá vendo? Ó. Esse pudim também, gente, eu faço ele numa versão pequenininha, porque açúcar não deixa de ser açúcar, a gente precisa consumir pouco, né? Então, eu gosto de fazer pouquinho por conta disso. Esse aqui é o ponto do açúcar. Eu vou desligar agora, porque ele já tá no ponto. E vamos pegar a minha forminha, ó. Essa forminha aqui, eu vou ver o tamanho direitinho e eu vou pedir pro pessoal colocar aqui embaixo o tamanho da forma para vocês acharem, tá? Porque o tamanho fica perfeito, fica ideal. Então vamos colocar o caramelo. Deixa eu virar mais aqui, porque a câmera tem uma câmera aqui em cima. E aí vocês conseguem ver melhor. Tá vendo que ele tá grossinho, o açúcar de coco? E eu gosto do açúcar de coco porque ele fica bem escurinho, fica bem a coloração parecida com o original. Mas se você não gosta muito do gosto do açúcar de coco, você pode usar o demerara. Mas ele não fica muito intenso, tá? Fica bem suave. Então vamos colocar aqui. Isso aqui tem que ser rapidinho,
porque fica durinho, né? Ó, eu dou uma espalhadinha assim. Cuida que começa a esquentar a panela, né? Vai espalhando assim nas lateraisinhas. Se você quiser melar mais as laterais aqui, aí você põe uma colher a mais e tal. Mas assim já fica muito legal, tá? A gente testou, fica bem legal, fica bem bonito. Então eu vou colocar aqui do lado, porque a primeira etapa a gente já concluiu. Então a gente não vai mais precisar do fogão. Caramelo pronto, agora a gente vai para fazer o pudim. Vou colocar aqui na frente. Vamos lá. Agora a gente vai precisar... Eu vou aproveitar esse potinho vazio aqui do açúcar de coco e vou quebrar o ovo. A gente vai precisar de um ovo. E desse aqui a gente vai precisar somente da gema, tá? Aqui, somente a gema assim. Opa! E aí a gente vai bater. Eu vou pegar um fouet aqui. A gente mistura, bate os 2 ovos. Essa receita é tão fácil, gente, que não precisa de liquidificador, tá? Não precisa de nada, você só bate com o fouet que já é o suficiente. Aí a gente vai colocar as 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar, daí você usa o que você preferir. Aí bate. E a gente vai precisar do leite em pó. O leite em pó, ele é mais puro, é só leite desidratado, leite em pó. O composto lácteo, ele tem adição de outras coisas, óleo vegetal, enfim. Então ele não é legal, porque ele não é puro, ele é uma mistura industrializada, né? Então por isso que eu falo que tem que ser leite em pó, para ter o gostinho mesmo do pudim, tá? Aí aqui, ó, misturei. Agora a gente vai colocar o leite, que é o último ingrediente. Olha que fácil, que rápido de fazer. E aí já faz um treino aqui. Ó, vira esse creminho aqui. Ó. Agora a gente põe o leite. Agora vai ficar bem líquido. Eu gosto de pôr nessa ordem, né, por conta de homogeneizar bem o leite em pó, o açúcar e o ovo. Porque se você põe o leite primeiro, aí fica difícil, né? Olha como foi fácil, porque os ingredientes que o ovo tem mais dificuldade para incorporar aqui com a mistura, então ficou mais fácil assim. E acreditem, já está pronto. Agora a gente vai colocar na forminha e vai levar para assar, que é a última etapa do nosso pudim. Prontinho. Eu vou organizar minha bancada aqui. E vou colocar aqui. Puxar mais para trás, ó, daí a gente só coloca com cuidado. Prontinho, coloquei a mistura do recipiente aqui. Agora eu vou pegar um papel alumínio para cobrir, para a gente poder assar em banho-maria. Aqui, ó, peguei meu papel alumínio.
Aí a gente vai cobrir. Prontinho, assim. Agora a gente vai pegar uma outra forma. Aí você vai colocar um pouquinho de água. Eu vou pegar uma aqui que eu já preparei para vocês verem. Eu peguei para vocês verem, né? O banho-maria a gente põe essa forma com água. Meu forno já tá pré-aquecido, por isso que eu peguei com pano, tá? Tem um tantinho de água aqui. Aí eu vou pegar, botar essa forma aqui dentro. Tá vendo, ó? Pelo menos um dedo de água tem que ter. E aí a gente já tá com o forno pré-aquecido. Nós vamos assar a 25 minutos. No meu forno deu 25 minutos a 180 graus. Aí depois você abre o papel alumínio e dá uma olhada se tá em ponto de... Põe o dedo, ou não pode furar muito assim, porque você pode desmanchar ele depois, né? Na hora que você vira, ele se desmancha. Então assim, vê um jeitinho que você consegue ver se ele tá cozidinho. Eu consigo pôr o dedo assim, sabe? Pra ver. E eu não gosto de espetar porque corre esse risco. Vocês vão ver a textura e aí vão entender, né, o que eu tô falando. Então, forma com a água, pudim já com alumínio e é só o forno. Gente, eu tirei do forno, deixei 1 hora na geladeira para ele esfriar, porque se você tentar tirar do forno e já virar o seu pudim, vai quebrar todinho, porque esse pudim ele é bem frágil, bem molinho. Então ele vai se quebrar, então você precisa colocar ele na geladeira por 1 hora pelo menos, tá? Se você pegar a forma e estiver quente após 1 hora, deixa mais um pouco, a forma tem que estar gelada mesmo, tá? Para ele ter resistência, para ele ficar mais firme. Aí eu fui descolando com a espátula aqui, ó, fiz assim devagarinho, tá? Aí faz aqui no meio se precisar, às vezes precisa, às vezes não. Aí você vai fazer isso aqui, ó, vai girar, ó, quando você vê o seu pudim, vocês conseguem ver ali, né? Ó, quando você vê que o seu pudim está girando, quer dizer que ele está totalmente solto e você pega um prato e vamos lá. Ó, virei ele. Ó, e ele fica assim. O meu ainda não estava totalmente gelado, tá vendo? Aqui comeu uma bordinha. Mas eu já tinha um outro aqui. E ó, ele fica perfeito. Se você dá o tempo de ele esfriar, ele precisa esfriar. Por isso que é importante. Eu até fiz 2, porque isso poderia acontecer. Então, ó, ele fica perfeito. Esse aqui, vocês estão vendo que a calda tá um pouquinho mais escurinha. É porque eu fiz com açúcar de coco, para vocês verem a diferença. Esse aqui, a calda tá um pouquinho mais clara. Fiz com açúcar demerara. Então, vocês podem ver que a diferença é só na coloração. O sabor do coco, como eu falei, não fica intenso. Mas quem quer comer com coco, dá. E quem quiser fazer com demerara, também dá. Fica lindo os dois iguais. Gente, então a receita de hoje foi esse pudim incrível, que a gente não usou leite condensado, vocês viram, de uma forma super fácil de fazer, um doce bem mais saudável que o original, mas o sabor é muito parecido, é praticamente idêntico, né? Então faça aí nessa casa, curte, comenta, compartilha esse vídeo, acho que vai agregar na vida de muitas pessoas. Dezembro chegando aí, é uma época que a gente come muito doce, então esse aqui é uma versão muito legal de você oferecer para sua família, para você fazer e comer de uma forma mais leve. Então, um beijo, espero que tenham gostado, tchau!